É sempre um prazer ter você, sempre um prazer ter pessoas com o nível de conhecimento e com a humildade que você tem. Com vocês, José Neto. José Neto, você tem o microfone e a apresentação. Opa. Boa, agora sim. Agora foi. Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouve? Tá tudo bem? Léo? Tudo Marquinhos? bem, ótimo aqui. Bom, antes de mais nada, quero agradecer, né, principalmente ao Marquinhos, por estar incentivando isso. Hoje eu escutei uns áudios que ele colocou lá a respeito do grupo, né? Realmente quero, antes de mais nada aqui, agradecer imensamente aí a gente que vive do basquete, quando a gente tem uma oportunidade como essa, da gente poder estar compartilhando um pouco daquilo que a gente já viveu e do conhecimento. Acho que conhecimento a gente pode buscar em diversos lugares, mas quando a gente tem uma oportunidade de compartilhar experiências, acho que as experiências são únicas. Então, quando a gente tem essa possibilidade, eu acho que é um ato muito grandioso quando alguém está oportunizando isso. Então, quero, antes de mais nada, agradecer ao Marquinhos por isso, parabenizar por essa grande coragem e audácia, vamos dizer assim, por você estar liderando isso, e te pedir aqui publicamente que você não pare com isso, porque acho que um dos poucos meios que a gente tem para poder compartilhar esse tipo de situação de conhecimento e experiência. Então, quero te pedir isso aí publicamente, aí diante de 99 pessoas agora, para que você, por favor, continue, e você sabe que você pode contar com a gente aí, com o que precisar. A gente precisa aí realmente disso, e diante de tantos problemas que a gente tem, da gente não ter aí uma escola de treinadores, por enquanto, a gente não ter ainda uma maneira da gente trabalhar coletivamente com a nossa classe, acho que esse é um grande meio. Eu não falo muito no grupo, só de vez em quando, para às vezes causar algum problema. O Marquinhos fala, pô, você já está causando as coisas lá, cara, você está causando tumulto, mas não é. Acho que eu gosto de manifestar principalmente algumas coisas que eu acho pontuais e importantes para o momento. Ao Léo, né, por essa dedicação que ele está tendo aí, mesmo não estando no Brasil, se dedicando aí para que a gente possa também ter essa oportunidade de poder compartilhar esse conhecimento. E a todos vocês, agora 100. Hoje vai ser meio difícil, né, porque concorrer com Sandy Júnior e concorrer com Raça Negra é difícil. Talvez aí os portugueses, o Ricardo Borranich talvez não entenda muito o que a gente está falando, mas nós estamos numa concorrência braba hoje aqui, né? Que é com essas lives que estão tendo aí de música, e hoje são algumas boas, né? Então, vai ser difícil, mas acho que é uma grande oportunidade para a gente poder compartilhar um pouco desse conhecimento. Outra coisa importante que eu vou falar é que aquilo que eu vou apresentar hoje não é a verdade absoluta, né? Não é uma coisa assim, isso aqui é a maneira correta de se fazer. Não, é a maneira como eu tenho feito nos últimos anos e como a gente tem trabalhado com isso. Dentro da seleção, eu comecei a fazer isso mais especificamente quando eu fui para o Japão, devido também a uma necessidade de fazer uma adaptação de como eu jogava aqui. A gente usava muitos sistemas aqui e a maneira de jogar, os conceitos que eu usava no Flamengo. Quando eu fui para o Japão, tive que adaptar muito, porque a qualidade e a maneira de jogar é muito diferente. Então, eu usei alguns conceitos, mas eu procurei adaptar. E comecei a utilizar isso que eu vou apresentar hoje, dessa maneira de chegar jogando, que eu vejo que a Europa já usa há muito tempo, principalmente a Espanha usa muito isso. Inclusive, o termo de chegar jogando foi uma coisa que eu aprendi a primeira vez, escutei a primeira vez com o Monte, e que depois eu comecei a estudar um pouco melhor. Usei um pouco no Flamengo, mas não foi dessa forma como a gente estava usando agora na seleção feminina. Então, eu queria apresentar para vocês uma maneira, tá, da gente jogar. Essa é uma maneira de jogar. Assim como eu vi também na última palestra com o Vandinho, é uma maneira de jogar. Tem muitas coisas similares. O que eu pude ver na palestra do Vandinho, tem muitas coisas similares que a gente usa. Justamente é para aproveitar essa primeira opção do ataque, né? Outra coisa importante é que esse conceito, essa maneira de jogar, ela não é especificamente para uma equipe adulta, né?
eu falei que eu utilizei isso um pouco no Flamengo, utilizei no Japão, onde eu comecei a usar mais, e agora estou usando muito na seleção feminina, adulta. Mas nas seleções femininas também, a gente já está começando a colocar os conceitos nas categorias de base das seleções, que é o primeiro momento que a gente está tendo de fazer um trabalho também envolvendo a base. E uma das coisas que a gente tentou fazer é colocar os técnicos envolvidos no adulto, para que esses que vivenciaram a maneira da gente trabalhar no adulto, para eles poderem utilizar na base. Então, a gente tem, por exemplo, nas competições que a gente teve, né? O Sub-17, o Camargo foi o técnico, ele é um dos assistentes do adulto. O Virgil é o meu assistente técnico no adulto, ele foi o técnico da Sub-16. A gente tinha convidado o Cristiano Cedra, por um respeito muito grande que eu tenho com ele, pelo excelente trabalho que ele faz nas categorias de base. Tinha convidado o Cristiano para fazer parte da comissão, mas ele estava com uns problemas dentro do clube dele, que ele não poderia se ausentar nesse momento. Mas foi uma pessoa que ajudou demais a gente nesse início. Eu conversava muito com ele, a Adriana, que é a coordenadora do basquete feminino, conversa muito com ele, então ele é uma referência para a gente. Então, a gente buscou fazer isso. Então, isso que eu vou apresentar, ele não significa só, é só para o adulto? Não, então já vamos diminuir um pouco as perguntas, que eu sei que uma das perguntas vão ser essa. Pode ser usado, sim, em categorias formativas, e eu acho que é muito útil. Inclusive, eu acho que se forem usados nas categorias formativas, vai ficar muito melhor de ser trabalhado depois no adulto. Tá? Então, a estratégia que eu vou usar, a dinâmica que eu vou usar para a apresentação vai ser a seguinte. Como eu sou um cara que não sou tão bonito assim, não é tão agradável vocês ficarem me vendo, eu vou colocar vou compartilhar a tela, que na verdade ele é um vídeo. Esse vídeo, ele tem algumas coisas teóricas e depois eu vou colocar algumas situações que a gente usou na prática, tá? Então são situações de jogo que a gente acabou usando dentro desse conceito que eu vou falar. Ok? Tudo bem até aí? Tranquilo, Léo? Tudo bem, a gente ouve bem, a gente ouve bem. Já tem alguma pergunta ou não? Já tem gente se manifestando para fazer pergunta. Eu vou fazer a lista aqui e aí te falo. Beleza. Então, eu vou colocar aqui. Qualquer coisa, vocês podem aí, o Léo está atento aí nas questões. Léo, se você achar que alguma questão que colocarem para você durante a explanação ela for pertinente, você pode me interromper e falar, ok? Beleza, tranquilo. Beleza? Vamos lá. Esse vídeo, no total, ele tem 15 minutos, tá? Ou seja, são 15 minutos que está todo o conteúdo da palestra agora. São 15 minutos. É lógico que com a explicação deve dobrar um pouquinho esse tempo. Acho que nós vamos usar uns 30 minutos. E aí depois eu vou abrir para perguntas. E aí dentro das perguntas a gente vai poder gastar um pouco mais de tempo. Ok? Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. Vou pedir desculpa que às vezes, agora em quarentena, assim, a gente nunca fica sozinho, né? Então, apesar de eu moro num apartamento que não é tão grande, então tá meu filho jogando com os amigos no online. Então, às vezes, pode ser que vocês escutem alguns ruídos aí de alguém falando de jogo, mas não é do vídeo, não. É do meu filho que está falando, ok? Vamos lá. Vocês conseguem ver bem a tela aí? Tudo bem, Léo? Sim, já tá aparecendo para a gente. Está aparecendo? Ok. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui, só ver se está ativado. Beleza, está perfeito. Bom, vamos lá, gente. Primeiro, eu queria colocar para vocês uma situação bem real, que é essa maneira que eu estou apresentando para vocês, a gente usou muito. Foi, acho que, o principal aspecto que a gente usou ofensivamente com a seleção brasileira feminina, que é onde a gente está atuando atualmente. Eu estou vendo aqui que tem alguns técnicos que fizeram parte, ou que vieram num grupo de estudos que a gente abriu para os técnicos, para eles poderem vivenciar o dia a dia da seleção durante uma semana. Né? Isso foi feito durante as 4 etapas de treinamento. Nós tivemos 4 etapas de treinamento, e nessas 4 etapas de treinamento a gente abriu uma semana para os técnicos poderem participar. Então, eles até vão se identificar bastante com o que eu estou falando.
E eu quero colocar aqui, então, os resultados que a gente teve, para que possa a gente ter um pouco mais de embasamento da utilidade disso que nós estamos fazendo. Bom, a gente jogou, nesse período, 17 jogos. Foram 17 jogos, com 11 vitórias, sendo uma com o Canadá, uma contra os Estados Unidos, Porto Rico, Paraguai, Colômbia, Argentina. Com Porto Rico 2 vezes, Paraguai 2 vezes, a gente ganhou, Colômbia 3, Argentina 2 vezes. Esses foram os torneios dos Jogos Pan-Americanos, AmeriCup, Pré-Olímpico das Américas e o Pré-Olímpico Mundial. Nós tivemos, desses 17 jogos, 6 derrotas. Foi uma derrota para o Canadá, 2 para os Estados Unidos, isso aqui já foi Canadá, foi a AmeriCup, Estados Unidos foi AmeriCup e Pré-Olímpico das Américas, Porto Rico foi o Pré-Olímpico Mundial, Austrália Pré-Olímpico Mundial, França Pré-Olímpico Mundial. A gente perdeu para equipes Canadá, 4º do mundo, Estados Unidos, 1º do mundo, Austrália, 2ª do mundo, França, 5ª do mundo. Tá? Então, e Porto Rico, que eu acredito que foi um grande desastre que aconteceu nessa trajetória, mas uma trajetória curta, alguns desastres podem acontecer. Então, e aconteceu num momento que não poderia ter acontecido. Mas, não falando muito do resultado, né? Até porque isso aqui está sendo só para embasar aquilo que a gente vai falar. Nós tivemos, jogando dessa forma, 74,5 pontos por partida, tá? E 65 pontos contra. Aí você vai falar assim, bom, 65 pontos, o que significa isso? Eu peguei uma média do último Mundial, do qual o Brasil não participou, dos 7 primeiros colocados dessa competição, do Campeonato Mundial. E a média de pontos sofridos dos 7 primeiros foi de 66,2 pontos por jogo. Então, a gente tem uma média de pontos considerada, uma média de pontos considerada aí dentro de uma média de um padrão dos 7 primeiros do Campeonato Mundial. E de pontos pró, nós tivemos 74,5%. A gente considera esse 65 aqui, dizendo que a gente jogou com essas equipes que são potências do mundo, né? E a gente, mesmo assim, a gente sofreu 65 pontos. Aí vocês me perguntam, pô, mas perdeu para Porto Rico. É simples, nós perdemos para Porto Rico porque a gente não conseguiu defender. Isso foi bem nítido, porque ofensivamente foi uma das melhores partidas ofensivas que a gente fez. Nós fizemos 89 pontos, mas sofremos 91 pontos. Ou seja, a quantidade de pontos que nós tínhamos sofrido com a maior quantidade que a gente tinha sofrido durante os 17 jogos foi para os Estados Unidos, 89 pontos. Foi uma derrota que a gente teve para os Estados Unidos na AmeriCup, que foi... A gente perdeu de 73 a 89, nós fizemos 73 pontos, os Estados Unidos fez 89, e a gente, mesmo assim, a gente tem uma média de 65 pontos. Bom, o que eu quero falar? A gente valoriza com isso, com essa maneira de jogar, a gente valoriza muito o volume de jogo. A gente consegue ter um volume de jogo maior e quantidade de posses maiores. Dentro de todos esses jogos aí, a gente teve apenas 2 jogos que a gente teve menos posse de bola que o adversário. Uma foi contra a França, que a França teve 67 posses de bolas e nós tivemos 66, ou seja, que nós tivemos uma posse de bola a menos. E a outra foi quando nós perdemos para os Estados Unidos na AmeriCup, nesse placar de 73 a 89 que nós perdemos, e os Estados Unidos teve 87 posses de bola e nós tivemos 81 posses de bolas. Essas foram as 2 únicas partidas que o Brasil teve menos posse de bola que o adversário. Isso pela maneira como a gente está jogando, da gente aproveitar a maneira como a gente joga. Isso só para embasar em termos numéricos. Eu sei que tem muita coisa que pode ser contestada aí, mas eu acho que isso embasa bem a maneira da gente estar jogando. Vamos lá. Esse aqui é um diagrama que dá um conceito daquilo que nós estamos usando, sobre como eu acredito que como a gente trabalha o ataque nas nossas equipes. Bom, primeiro, a gente sabe que o jogo se chama basquetebol, ou seja, é bola na cesta, e ganha o jogo quem faz mais cesta. Não é quem defende melhor, é quem faz mais cesta.
Isso aí é claro. Se você faz menos cesta que o adversário, você vai perder o jogo. Só que eu acredito também que a maneira de você fazer a cesta, se você defende bem, você tem uma possibilidade de fazer a cesta mais fácil. Por quê? Porque se você consegue defender bem, você consegue fazer um contra-ataque. E o contra-ataque, você tem uma vantagem numérica. Essa é a característica do contra-ataque, a vantagem numérica. 2 contra 1, 3 contra 2, 4 contra 3, 5 contra 4. E você vai acabar jogando, no final, 1 contra 0 se você usar bem essa vantagem. Se você não tem o contra-ataque, você pode aproveitar com uma boa defesa desse chegar jogando, que é o que eu vou falar. Depois eu vou explicar um pouco as características. Chegar jogando, você já não tem uma vantagem numérica, você já não tem jogadores a mais no ataque do que na defesa. Mas você consegue pegar a defesa mais desorganizada, não tem uma qualidade, uma defesa preparada para defender coletivamente. Então a gente aproveita essa situação. E então, se a gente não consegue essas situações, a gente parte para os sistemas. Ao passo que se você não tem uma boa defesa, o que vai acontecer é você vir direto jogar uma situação de 5 contra 5, que foi o que aconteceu muito no pré-olímpico mundial. A gente não conseguiu defender bem, a gente teve que jogar muito em situações de 5 contra 5. Eu acredito que nossos sistemas funcionaram bem e a gente também conseguiu fazer uma boa pontuação no pré-olímpico mundial, mas eu acredito muito que nós não conseguimos a vaga porque a gente não conseguiu defender bem. Tá? Começando então pela defesa, que eu acredito muito que a defesa é a primeira parte do nosso ataque, onde a gente defendendo bem, a gente tem uma possibilidade de atacar com uma vantagem. Eu falo sempre para as equipes o seguinte, eu gosto que as minhas equipes elas ataquem 40 minutos. Isso era uma coisa também que o Rubem falava, que eu tomei um pouco para mim isso e estou executando muito nas minhas equipes. Nós vamos atacar 40 minutos. Mas como, cara? Como é que você vai atacar 40 minutos? É simples. Eu quero que na defesa, quando a gente não tem a posse de bola, que as nossas equipes elas provoquem o erro no adversário. Não que a gente espere o adversário errar, mas que a gente possa provocar o erro. Porque aí a gente provocando o erro, a gente tem uma possibilidade de fazer então um contra-ataque. E aí a gente ter uma cesta fácil, como é a bandeja. Aqui, só em termos de conceitos, né? O que eu considero a característica de um contra-ataque? Quando eu olho e eu sei que é um contra-ataque, para a gente ter uma superioridade numérica, a gente vai aproveitar bem os espaços, ou seja, o espaço é favorável ao ataque. Finalizar preferencialmente 1 contra 0, porque se você tem uma vantagem numérica, jogar 3 contra 2, 4 contra 3, você tem um jogador a mais, teoricamente você tem que estar melhor posicionado, né, para que você use essa situação de 1 contra 0. E, é claro, a velocidade. Uma coisa importante também que a gente quer com isso, quando a gente é ofensivo na defesa, quando a gente é agressivo na defesa, é que a gente possa aproveitar o máximo possível dos 24 segundos. Isso eu não estou dizendo que eu vou usar os 24 segundos. Não. Que dentro dos 24 segundos eu consiga aproveitar, dentro desses 24 segundos, a melhor opção de finalização. Aqui algumas situações, né, de defesa. Quando a gente começa a defender, é simples. O que caracteriza a defesa? É a posse da bola. Então, a partir do momento que você não tem a posse da bola, começou a nossa defesa. É muito comum, principalmente em categorias de base, e eu via muito isso no feminino, que começavam a defender, quando perdia a bola, eles corriam e começavam a defender meia quadra. Falei, por que isso? Por que a gente tem que correr, dando as costas para a bola e começar a defender meia quadra? Por que a gente não pode já defender a partir do momento que a gente perde a bola? Aqui foi uma situação bem clara. A gente perdeu a bola, aqui a Laís, ela estava defendendo a jogadora se desequilibrou, roubou a bola, e aqui um contra-ataque. Como que finalizou? 1 contra 0. Uma cesta fácil. Esse foi contra o Canadá. Aqui a Débora também, roubando a bola. A gente tem uma característica, né, das nossas jogadoras que estão defendendo aí a bola, elas serem agressivas. A Débora, mais uma vez. E eu quero colocar aqui uma situação, eu sei que tem muita gente aí do masculino, eu vi que também tem algumas pessoas do feminino. A Débora foi uma grata surpresa para o basquete brasileiro feminino. Logo que eu cheguei na seleção, uma das coisas que eles me falaram, que muitos me falaram, você precisa naturalizar uma jogadora da posição 1.
porque a gente não tem uma armadura. Eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada primeiro como são as jogadoras aqui, para a gente ver como são, né, e o que elas podem fazer. Eu falei, a gente vai ter algumas competições, né, como o Pan-Americano, como o AmeriCup, que a gente pode ver. E eu falei, cara, a Débora pode ser uma jogadora tremenda. A Débora é uma jogadora que ela tem todo o perfil para ser uma excelente jogadora, porque ela é uma jogadora que tem um perfil profissional. Bom, resumindo, no Pré-Olímpico Mundial, onde a gente tinha todas essas equipes aí, França e Austrália, né, que foram equipes que são as potências do mundo, a Débora foi a melhor armadora, ela foi a que mais roubou bola, foi a que deu mais assistência, então acho que a gente tem que valorizar também as coisas do nosso produto e principalmente valorizar o trabalho e não menosprezar a capacidade dos jogadores que a gente tem. E a gente tá vendo ela pequenininha, dando um toco. Só um detalhe, viu, gente? Esse aqui é Estados Unidos que a gente tá jogando e não é os Estados Unidos que alguns falaram que era um time fraco do Pan-Americano, que a gente acabou de ver que daquele time fraco do Pan-Americano, tinham 7 jogadoras das 12 que entraram agora no draft da WNBA. Então, quem assistir WNBA na próxima temporada vai ver 7 jogadoras que jogaram o Pan-Americano jogando WNBA. E se vocês olharem a WNBA, vocês não vão ver nenhuma brasileira que jogou o Pan-Americano. A Damires não jogou o Pan-Americano. A Paty é uma jogadora que tem essa característica também, de defender forte, de defender agressiva. E aqui a gente já começa, então, a trabalhar uma situação coletiva de defesa. Até então a gente viu uma situação individual, da jogadora com habilidade defensiva de defender. E aqui a gente já vê, então, uma jogadora pressionando a bola, fazendo com que essa jogadora que esteja com a bola, ela dê as costas. E aqui, muito intensamente e inteligentemente, a Paty veio para roubar a bola. E aí a gente começa a deparar com alguns conceitos, né? De que assim, o primeiro passe a gente sempre nega o passe, não deixa entrar, ok. Mas a partir do momento em que esse próximo passe ele já está sendo negado pela própria jogadora que está com a bola, não tem necessidade da jogadora da defesa ficar aqui. Ela pode ajudar a equipe de uma outra forma, como, por exemplo, essa de roubar a bola. A Paty faz isso muito bem, muito bem. Então, isso propicia para a gente esse volume de jogo. Aqui também uma outra forma de defesa coletiva. Aqui a gente usou uma situação de defesa de pick and roll com trap, com dobra, eu chamo de 2. E a gente sempre faz o próximo passe, ele sendo negado. E eu sempre falo que quando a gente joga com um trap, seja ele num pick and roll ou num jogo interior, né, onde a gente faz uma situação de dobra, quem é responsável por roubar a bola nunca são as jogadoras que estão no trap, que estão dobrando. Sempre é uma jogadora próxima. Então esse é um trabalho coletivo também. E muito bem executado aqui pela Isa Sangalli, que jogou muito pouco tempo nesse Pan-Americano, mas foi bastante útil para a gente, em todos os sentidos. Aqui a gente vai estar vendo uma defesa de troca. Aqui está Damires e Clarissa. E aqui, mais uma vez, o próximo passe. Esse passe sendo agressivo, sendo negado. E mais uma vez a Paty aí para fazer 2 pontos de bandeja. Isso é um contra-ataque, né? 1 contra 0. Aqui a gente está vendo uma situação bem interessante que eu gosto de colocar também. A nossa jogadora, por exemplo, a Érica, que é uma jogadora grande, na defesa assim de pick and roll, a gente não usa muito ela saindo, não sendo agressiva, mas ela pode ser agressiva de uma outra forma. Aqui ela já parou a penetração, fazendo com que conseguisse recuperar a defesa e aí a gente conseguisse roubar a bola, a Débora, com o próximo passe, fazendo um contra-ataque. Então essas são algumas situações que a gente usa. Aí a gente está vendo uma jogadora interior, né, como uma pivô, também usando o mesmo conceito de estar negando o próximo passe, mesmo ela sendo uma jogadora interior. E agora a gente vai falar especificamente mais sobre esse chegar jogando. Esse chegar jogando, ele se diferencia do contra-ataque porque você já não tem mais uma vantagem numérica. Você já não está jogando mais com superioridade. Então você vai atacar a defesa sem ela estar organizada. Se a gente pensar o seguinte, nos seus times, quem faz o equilíbrio defensivo? Nas minhas equipes, eu sempre falo o seguinte, eu determino algumas jogadoras que têm a vocação e têm uma capacidade para o rebote ofensivo, para elas irem para o rebote ofensivo, as outras fazem um rebote defensivo, equilíbrio defensivo.
Essas jogadoras, normalmente, de equilíbrio defensivo, são as jogadoras menores, né? São as jogadoras mais baixas que conseguem fazer, que não tem tanta vocação para o rebote ofensivo. Então, a gente usa essas jogadoras assim. Se você fizer com que a sua jogadora grande corra, como que ela vai chegar jogando lá? Vai chegar jogando uma grande contra uma pequena com um mismatch, então você pode aproveitar isso. Então, você ataca a defesa sem ela estar organizada, né? A defesa ela fez um equilíbrio defensivo, um primeiro momento da defesa é tentar fazer com que o ataque jogue 5 contra 5. Então, muitas vezes, dessa maneira, ela não está organizada. E você define bem as funções, acho que é muito importante, nós vamos falar sobre isso. Não só o que fazer, mas como fazer, por onde correr, né? Para quem passar, o que fazer depois de um passe. Depois, como, quem, com quem e quando, e a velocidade. Muita gente acha que a velocidade é o componente mais importante, mas a velocidade ela só vai fazer a manutenção dessas possibilidades de você, por exemplo, no contra-ataque, de você manter uma superioridade numérica, de você pegar a defesa desequilibrada, isso vai ser essa situação. Aqui vou dar alguns exemplos, então, de como eu acredito que a gente tem usado mais as nossas configurações. Eu gosto de usar mais esse modelo aqui retangular, né? Então, eu não gosto muito de trazer muito a bola pelo meio. Eu gosto mais de usar e espaçar mais. Por quê? Porque você aumenta o espaço em que a defesa tem que cobrir. Sendo que aqui, às vezes, uma jogadora consegue dar um braço aqui, recuperar. Então, eu não gosto muito de trazer assim. Mais uma vez, quero aproveitar para falar. Essa é uma opção individual, tá? É aquilo que eu acredito, é aquilo que eu tenho praticado com as minhas equipes. Não quero dizer que é a verdade absoluta, tá bom? Tem gente que gosta de fazer de outras maneiras que consegue ter isso do mesmo jeito. Aqui é uma maneira... eu sei que está cortado aqui, mas esse foi um erro meu, que na verdade não era para aparecer nada, era para logo já estar aqui na linha de fundo, mas eu acabei recortando, apareceu um pouquinho em cima, mas não se preocupem que isso não quer dizer nada. Essa é mais ou menos a estrutura que a gente usa, os corredores, a gente usa praticamente aí esses 3 corredores, né? Esse corredor lateral, esse corredor central, aonde eu faço correr pelos corredores laterais os jogadores exteriores. Vamos lá. O que eu considero jogadores exteriores? São os jogadores da posição 1, 2 e 3. Então, os jogadores da posição 1, 2 e 3, para mim, elas são jogadores exteriores. E jogadoras interiores são as jogadoras da posição 4 e 5. Essas são as jogadoras interiores. Tá? Então, essa é a nomenclatura que nós vamos usar bastante. Aqui a gente vê que depois de um rebote, um recebeu a bola, já traz a bola pela lateral. Para ter um passe para o corner, eu peço muito para que eles corram assim. As jogadoras exteriores possam correr dessa forma. Tá? Depois do passe, quem passou, eu chamo isso de apoiar o passe, ou seja, ela dá essa opção aqui, essa opção. Tá? Se tiver uma penetração, pode ter esse passe aqui, ou um passe no pivô, e aí são várias formas de finalização que nós vamos ver com exemplos aí no vídeo. O que vai acontecer agora é um exemplo de como a gente faz nessa penetração não consegue fazer a bandeja. Então tem um passe aqui na lateral e a gente continua jogando com os espaços, né? Então aqui é um drible para criar espaço para que a 2 possa ocupar esse espaço, uma virada de bola, aqui joga, eu vi o Vandinho falando sobre isso, sobre esse drible handoff ou mão a mão, como escreveram lá, que o Léo pediu para não escrever hoje, exatamente foi nessa situação do drible handoff, que quer dizer mão a mão. Depois, já jogando uma situação de pick and roll, e aí ter opções de finalização. Aqui, então, algumas situações de chegar jogando. Mais uma vez, pressão na bola, uma jogadora interior pressionando a bola, e aqui a gente conseguindo recuperar. Isso é vantagem numérica? 1 contra 2, só se for vantagem numérica para a defesa. Mas a maneira como a gente está correndo permite com que a gente possa finalizar com uma vantagem. Então, olha só. Uma exterior correndo por esse corredor, outra exterior que vai chegar por esse corredor, que já devia ter corrido, está atrasada. Essa jogadora atacando por esse corredor, que é a situação e o posicionamento de uma jogadora interior, e a outra jogadora interior chegando por esse corredor, que permite que a Clarissa desse até um passe para trás, que sabia que tinha uma jogadora chegando nessa posição. Mais uma vez, uma boa defesa, a maneira como nós estamos correndo. Então, a gente vê uma jogadora exterior correndo por esse corredor, outra jogadora por esse corredor, permite com que a gente faça, então, uma bandeja, uma situação de bandeja.
Esse já é contra a Austrália, a gente tinha visto antes contra o Canadá, mesma situação, a gente vê a Débora ali, opa, cometeu uma violaçãozinha, mas só para mostrar o corredor. A gente vê a Paty correndo por essa posição, a Tainá correndo por esse outro espaço, então aqui já tendo uma interior correndo por esse espaço, a outra interior posicionada aqui. É lógico que toda a defesa ela prioriza o lado da bola, só que com um bom passe e por ela estar no lugar certo, uma chance de finalização. Então essa já é uma maneira de jogar, de chegar jogando. E é lógico que o técnico fica contente. E aqui, mais uma vez, a maneira como chega, com a interior, correndo pelo lugar certo, um passe bom da Paty e um tapinha da Érica. Para quem não acredita, né, Dornelas? Ali a gente tem um chute da Tati, e aí você fala assim, porra, mas chegou chutando? Eu tenho algumas regras nos meus times. A jogadora que tem um potencial de 3 pontos, se ela tem uma possibilidade de arremesso e ela não arremessa, ela está atrapalhando a equipe. Então eu tenho uma regra bem simples para minhas equipes. Algumas jogadores eu falo, se você receber a bola numa condição de arremesso, no lugar onde você teria que estar corretamente, e você não arremessar, é simples, você vai para o banco, né? Porque você não está ajudando a equipe. Então a Tati é uma dessas jogadoras. A Tati tem um potencial incrível de arremesso de 3 pontos. Ela chegou ali no lugar certo e por isso ela arremessou aquela bola já na chegada. Aqui a gente fez uma situação de troca na defesa do repick. Uma interior correndo pelo meio, falta e cesta. A Argentina esses dias colocou... Não vou falar. Aí a gente viu, mais uma vez, a maneira contra a França. Então aqui a gente vê uma... Agora é bem interessante isso. Olha. Aqui a gente está jogando com uma exterior, a outra exterior correndo pro mesmo lado. Né? Então a gente tem... Ver se eu consigo voltar um pouquinho. Olha só. A Tati é uma exterior. Aqui a Rafa, ela é uma jogadora que está jogando, nesse momento, ela jogando como 4. Né? Ela é uma interior. E aqui atrás está vindo a Mari, que nesse momento ela está jogando como 5. E aqui, desse lado aqui, que não dá para a gente ver, eu acho que era a Ramona, que ela está correndo para o mesmo lado da Tati. E aqui, olha só a Tati, como a gente já treina essa situação, foi a Ramona mesmo. Ó. A Ramona correu, a Tati correu para o mesmo lado, olha a comunicação da Tati. Já falou para a Ramona cruzar. Né? Por quê? Porque a gente quer uma outra jogadora no corner. E se as duas estão jogando para o mesmo lado, não quero que fique 3 jogadoras jogando nessa mesma situação. Então ela já comunicou, que é uma coisa importantíssima, a gente tem que trabalhar com as nossas equipes, principalmente nas categorias de base, para a gente criar esse hábito de falar. Aqui a Tati já está comunicando, a Ramona já está cruzando por outro lado, a Tati já recebeu a bola com uma condição de arremesso. Se a Ramona tivesse ficado parada aqui, a Tati não teria arremessado. Mais uma vez, uma boa defesa. Não temos vantagem numérica, mas a gente já tem uma chegada de jogando bem posicionado. A gente viu a Érica chegando, é lógico que teve um colapso da defesa, e acontece demais isso quando joga a Érica aí nessa situação de jogo interior, colapsa a defesa, e se eles estão bem posicionados, a gente tem uma jogadora como a Damires, que tem um arremesso de 3 pontos certeiro, e um arremesso convertido. Toco da Érica, mais uma vez. E aí a gente vê, você vê, olha só, né? Como é uma questão de treinamento. Aqui a Lana, ela tem esse hábito de levar a bola pelo meio, mas ela já se lembrou da maneira como a gente corre. E ela já mudou a direção e já foi para a lateral. Veja. Foi, já veio pela lateral. Passou, apoiou o passe. Aqui, aquilo que eu falei para vocês, jogadoras interiores. Essa é uma jogadora que está na posição 4, que é a Clarissa, e essa é uma jogadora da posição 5. A Clarissa chegou primeiro, lógico, jogando com uma vantagem aqui, mas muito mais do que isso, uma opção de criar o espaço para a Érica. E aí 2 pontos. Isso simplesmente a maneira de correr. Como ocupar os espaços. Mais uma vez, a Ramona não é armadura, mas ela recebeu a bola, passou e está vindo apoiar o passe. Ó. Passou, apoiou o passe. Ó. Pronto. Ela não conseguiu passar aqui, teve esse passe de recuo, que eu chamo. É um passe de recuo. E aí a gente já vai começar a jogar dentro de uma configuração
que a gente vai dar uma sequência para o jogo. Aqui a gente já tem mais uma vez a Damires com essa chance aí, um aproveitamento muito bom que ela tem de 3 pontos. E 3 pontos. E aqui a gente chegando, jogando, depois de ter tomado sexta. Isso foi contra Porto Rico. Mais uma vez, só pela maneira de correr. A Érica ocupando espaço ali embaixo, chamando a atenção da defesa. Aqui contra Porto Rico. Pré-olímpico mundial. Passe, apoia o passe. A Damires, ela viu que ela estava na frente. Opa! A Damires, ela viu, ó, que ela estava na frente e estava correndo lento. E ela sabe que se ela corresse lento ali, ela ia sair. Ela já deu um uau, um sprint, ó, pum. Porque ela sabe que aquele espaço ela tem que ocupar. E ali sobrou esse chute para a Mari. A Mari também é uma grata surpresa. A Mari, esse jogo, só um detalhe também, ela começou como uma jogadora. Foi a primeira vez que ela foi para uma seleção brasileira. No Pan-Americano ela foi cortada. Ela foi um dos últimos cortes. Ela foi cortada. E esse jogo aí, que foi o primeiro jogo, que foi um dos jogos mais importantes para a gente, que foi Porto Rico, a Mari começou como titular. Tá? Então, é bonito a gente ver, né, que jogadores jovens... A Mari tem 21 anos. Que jogadores jovens, que às vezes não jogam no clube e começam na seleção como titular. Eu acho que numa janela de Copa América é fácil colocar, mas num jogo valendo assim, a gente tem que ter um pouco de coragem de saber que também serve para esses momentos importantes. E a Mari foi titular nesse jogo. A Mari tem 21 anos, é a primeira vez que ela foi para uma seleção brasileira, a primeira vez que ela está jogando uma competição desse nível mundial. Aqui a gente já não tem mais vantagem numérica, mas a gente está correndo de uma maneira certa. Passe extra, 3 pontos. Tudo por estar correndo certo, ocupando bem os espaços. Então a gente chega jogando, ocupando bem os espaços. Tá? Uma outra regra que eu tenho nas minhas equipes, e para valorizar justamente a corrida do jogador interior, do jogador grande, até porque eu acredito que nessa situação, a jogadora ou o jogador grande, se ele correr, ele vai levar uma vantagem, porque ele vai estar jogando contra quem fez o equilíbrio defensivo, que é normalmente um jogador menor. Então, eu crio uma situação de eles se sentirem privilegiados se eles correm. Então, eu digo o seguinte, eu tenho uma regra. Se a grande chegar antes da bola, nós vamos jogar para ela. Ou seja, eu quero que ela pegue na bola. Tá? Então, isso incentiva a jogadora grande a correr. É por isso que você vê algumas das nossas jogadoras grandes dando um sprint. Outra coisa importante é que a maneira de correr também serve para sair da pressão. Então, ó, é o mesmo posicionamento. Tá? E aí a Paty, 3 pontos. Só de falar de 3 pontos também, aproveitar também essa situação que a gente tem para explicar algumas coisas que às vezes ficam algumas incógnitas. Se a gente falar desse jogo de Porto Rico, né, nós perdemos na prorrogação de 2 pontos, que acabou tirando o Brasil dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Se vocês lembrarem bem, no tempo normal, a última bola arremessada foi pela Paty, de 3 pontos. Estava bem na minha frente do banco. Quando ela arremessou, eu falei, ganhamos o jogo. Por quê? Ela tinha arremessado 6 bolas de 3 pontos e convertido 6. E a bola foi para o jogo interior, a Érica passou para fora, foi dentro, fora, e uma bola de 3 pontos. A Paty chutou livre, livre, livre. Acabou o jogo, a Paty tendo arremessado 7 bolas de 3 e convertendo 6. E ela também é uma daquelas jogadoras, a gente vê a Clarissa, né? Correndo bem. A Paty é uma daquelas jogadoras também que a gente fala que se ela não chutar, ela vai para o banco. Aqui a gente vai falar então desse chegar jogando e a bola chegando para o jogo interior. Como eu falei para vocês da regra, né, a gente vê que a jogadora que chegou nesse posicionamento, a gente vai jogar para ela. Aqui é contra a Austrália, Cambage, Érica. E é uma coisa interessante. A Érica, tanto contra os Estados Unidos, né, com o principal time das jogadoras WNBA, que tem a Sylvia Follow, desculpa, eu não sei muito bem, porque eu ainda estou aprendendo o nome das meninas, mas ela tem sido MVP aí da WNBA há alguns anos, essa Sylvia Flaws, e a Érica, contra os Estados Unidos, a Érica simplesmente deitou e rolou em cima dela. E contra a Cambage jogou muito bem contra a gente, mas a Érica também jogou
muito bem contra ela. Então, acho que a gente tem uma jogadora aí que, independente da idade, é uma jogadora que ajuda demais o Brasil. Aqui, a maneira da gente chegar jogando, né? A gente viu, por exemplo, a Keta Ramona, eu acho que ela poderia estar ocupando um pouco melhor esse espaço e abrindo um pouco mais a defesa da Austrália. Mas já criou uma situação também de isolar, né, a Érica aqui nessa situação. E aqui a gente tem algum conceito, que depois eu vou explicar para vocês, o conceito de jogo interior, onde a gente cria situações para quem está jogando a situação de 1 contra 1, se ela não conseguir jogar essa situação, ela tem uma vantagem de poder passar e criar uma opção de arremesso. Então a gente viu a Érica pegando o rebote, ali a gente já viu a Damires, que correu, porque acho que teve uma troca, ela já correu, e ela está ganhando bem a posição aqui. A gente já colocou essa bola no poste baixo, a Érica cortou, e a gente tem uma situação, então, da gente usar o jogo interior. Eu gosto muito de jogar as situações de jogo interior, a gente vê a Clarissa aí bem agressiva defensivamente, já correu a Damires tem uma vantagem brigando ali no poste baixo, e a gente valoriza essa posse de bola. Eu gosto muito de usar, se vocês pensarem em todas as equipes que eu trabalhei, mesmo no masculino, sempre teve um jogador interior de protagonismo. Jerome Meins, JP Batista, em 2007, no Mundial, Paulão Prestes foi cestinho e reboteiro desse Mundial, com os Estados Unidos tendo DeAndre Jordan, Michael Beasley, que são jogadores potência hoje na NBA. E aí no feminino não é diferente. Aí está a situação que eu falei para vocês, da Érica jogando contra a Silvia Flaus, acho que é. Desculpa se eu estou falando o nome errado. Mas estou aprendendo ainda. Essa é uma maneira de chegar jogando, que a gente joga para esse jogo interior. Né? Aqui a gente tem, aqui como a Érica correu, que eu falei para vocês, né? A gente vai jogar para ela, aqui ela já chegou primeiro que a bola, então a gente já tem essa situação. A gente tentou jogar aqui com a Débora, não conseguiu, a gente tem uma virada de bola e a gente então tem uma situação de continuar jogando para ela, de receber esse bloqueio, e aí a gente tem essa situação. Isso foi contra a Argentina. Essa acho que foi em Bahia Blanca. A Érica chegou, está levando uma vantagem, bola para a Érica, e aí a gente já tem a defesa, já tem os cortes da defesa, do ataque, para poder confundir a defesa e ter uma opção também de finalização, não só de quem recebe a bola no jogo interior. Só de posicionamento. Ou seja, aqui a gente não está jogando em um sistema, aqui a gente está jogando conceito e a maneira como chega jogando. Né? Então, o posicionamento faz com que a gente possa criar essas situações. Passe, está aí a Paty com arremesso de 3, especialidade dela. Essa foi uma maneira da gente aproveitar e chegar jogando com o jogo interior. A gente também chega jogando com os bloqueios indiretos. Tá? Então agora aqui a gente já vê uma situação onde a gente chegou da maneira como a gente está vendo, ó, uma jogadora exterior ocupando esse espaço, apoiando o passe, a jogadora interior dentro, uma jogadora interior fora e uma outra jogadora exterior do lado oposto da bola, ocupando bem os espaços. Ok, a gente não conseguiu jogar dessa situação, não tem vantagem numérica, não conseguimos jogar a bola no jogo interior, então a gente vai continuar jogando uma situação sem precisar parar. Com a virada de bola, mão a mão, back pick, pick and roll lateral, flare. Esse é um dos movimentos que mais a gente usou e que foram um dos movimentos mais eficientes que a gente teve nesses 17 jogos. Back pick, pick and roll, e aí cria uma situação de finalização. Isso é só para entender o seguinte, a gente não parou de jogar, ó. A gente chegou jogando, ó. Não parou de jogar. E a gente já entrou dentro de uma maneira de continuar jogando. Tá? Aí a Rafa, que tem uma qualidade muito grande dessa penetração, passe, apoia o passe, aí já continuamos jogando, virada de bola, mão a mão. A gente não parou de jogar, a gente está na mesma situação, a gente vê uma jogadora interior aqui, uma jogadora interior fora. Até que criasse uma situação de jogo interior para a Érica, onde ela teve vantagem. Aqui a gente chegou jogando, virada de bola, mão a mão, back pick, pick and roll lateral, flare. Isso é contra os Estados Unidos. O time não universitário que era fraco, que tem 7 jogadoras na WNBA na próxima temporada. Esse já é o jogador que estão todas na WNBA.
esse é um conceito que a gente usa, que ele tem muita leitura de jogo, muita leitura de jogo. Começa um mão a mão, virada de bola, back pick. E aqui, quando a gente... Isso é Estados Unidos. E como a gente já tinha jogado contra os Estados Unidos na AmeriCup e a gente usou muito isso, é lógico que eles fizeram um scout e dentro do scout eles defendem fundo aqui, porque a maneira da gente produzir esse flare é quando a gente ataca aqui com o pick and roll e a gente tem esse flare e a gente pode ter esse arremesso. Que foi uma das situações que eu vi também o Vandinho fazendo, que ele usa no time dele, essa penetração do pick and roll e o flare. O Vandinho é bem parecido aí com o que ele falou, que é uma situação de motion, né, para que você possa usar esse flare. Depois, se eu estiver errado, o Vandinho me corrige. Eu sei que o Vandinho está aí, se estiver errado, ele me corrige. Mas é uma situação de pick and roll. O que acontece quando essa defesa aqui não é uma defesa show, que nem o Vandinho falou que eles fazem muito, né, no college, no high school, desculpa, no junior college e NCAA, eles fazem muito essa defesa agressiva. Eu acho que FIBA e algumas equipes já têm uma leitura, né, um pouco melhor e começam a dar fundo aqui para que não produza esse pick and roll e não crie essas situações de flare. Então, a gente faz o seguinte, é simples, a gente identificou isso, quem defende fundo é essa jogadora, então essa jogadora vai estar livre. Então, a gente faz ela receber e ela atacar. E quando ela ataca, vai produzir, claro, essa ajuda e aí a gente pode produzir o flare. Então, tudo é leitura de jogo. Mão a mão, trocou de posição, virada de bola, recebeu, atacou, já teve o bloqueio, o que aconteceu? Não aconteceu nada porque a Taurasi, essa é a Taurasi, tá? Não é a colegial. Ela passou forte, então a gente viu aqui a Tati já teve essa leitura e já sabe que ela não vai receber essa bola no flare, mas quem ajuda aqui tem essa situação de ter uma vantagem, a Paty receber a bola, um passe extra. Eu vi que essas situações também o Vandinho demonstrou que ele usa no time dele. Tá bom? Precisa ficar perto do árbitro. Os árbitros não gostam muito. Aqui é a Érica. É lógico que qualquer treinador, se você vê a Érica aqui, você vai pedir para a defensora dela ficar aqui dentro. Isso é normal. Porque a Érica não vai te causar nenhum problema aqui de 3 pontos. Mas ela causa problema de outro jeito. Então, aqui a Érica vai atacar, produzir o flare do mesmo jeito, e aqui um arremesso de 3 pontos da Ramona. Mão a mão, virada de bola, back pick, pick and roll, flare, troca. Muita outra coisa que eles fazem nesse flare é trocar. E aí a gente tem essa leitura, né? Então a gente tirou uma grande de dentro, porque ela vai ter que defender uma jogadora que tem arremesso. A nossa grande entrou para jogar com essa situação e aqui a Rafa levou uma vantagem. Aqui a gente já chegou jogando, mesma situação, mão a mão, virada de bola, troca de posição. Aqui está a Stephanie, que é uma jogadora de 19 anos, que joga Naya, que eu acho que, desculpa, eu sei que tem alguns técnicos americanos aí, é uma divisão muito fraca. Ela joga uma divisão muito fraca, mas ela é uma potência enorme. Tanto é que ela foi considerada MVP da temporada do Naya. É uma jogadora realmente diferente e eu tenho certeza que ela vai ajudar demais o Brasil. Ela jogou muito bem com a gente, tanto no Pan-Americano quanto na Americana. E ela não foi para o Pré-Olímpico Mundial porque ela não foi liberada pela universidade, porque o técnico queria ganhar a conferência. Então essa é uma situação também que a gente ligou, pediu para o técnico para que ele pudesse liberar a jogadora, porque a gente estaria dando uma possibilidade do programa dele ter uma jogadora que iria jogar uma Olimpíada. E eu acho que para qualquer programa universitário, principalmente de Naya, você ter uma jogadora jogando uns Jogos Olímpicos, eu acho que isso é importantíssimo para qualquer programa. Mas, infelizmente, o técnico não entendeu dessa forma e não permitiu com que ela viesse, e por isso a gente ficou sem 3 jogadoras importantíssimas. Vocês viram que eu valorizo muito o jogo interior, e 3 jogadoras exatamente de jogo interior, que era a Clarissa, que estava machucada, a Nádia, que estava machucada, e a Stephanie, que não foi possível ela vir porque o técnico não liberou ela para ela poder vir. A gente teve que usar a Damires na posição 3. A Damires é uma jogadora, na posição 5. A gente já estava usando a Damires
na AmeriCup e no Pré-Olímpico das Américas como 3, ou seja, a gente ia usar a Damires para jogar o jogo interior, ia levar muita vantagem, mas não foi possível a gente fazer isso. Aqui mais uma coisa de leitura, né? Importante aqui, a Laís viu que a Stephanie fez um bloqueio muito bom aqui, então surgiu uma possibilidade dela arremessar de 3 pontos, e ela sabe que aqui ela treina esse chute e ela vai arremessar. Isso para mim não é um erro. Se ela errasse a cesta, eu não consideraria um ataque errado. Eu acho que foi uma decisão certa e ainda bem que ela fez a cesta também. Aqui a maneira da gente chegar, ó, a gente chegou daquela maneira que eu falei para vocês, né? Ó, uma jogadora no corner, a outra jogadora atacando, essa outra jogadora ocupando espaço aqui, a outra jogadora interior. Aqui não conseguiu, voltou, já estamos jogando. Já estamos jogando. Virada de bola. Back pick, pick and roll, flare, 3 pontos. Nós não precisamos parar, chamar jogada e tudo mais. Bom, essa é uma situação que a gente tem de chegar jogando. E a outra situação de a gente chegar jogando é com o bloqueio direto. A gente usa muito o bloqueio direto quando a gente vê que as duas jogadoras interiores elas estão correndo atrás da bola. Então elas já chegam bloqueando. Então já chegou aqui, ó, a Stephanie bloqueando, cortou, mão a mão, back pick. Se não me engano, também eu vi algum treinador usando essa situação numa das clínicas. A gente assiste tanta clínica aqui. E aqui a gente tem algumas regras. Vamos lá. Desse mão a mão. Desse dribble handoff. Tá? Se aqui é uma jogadora da posição 4 fazendo esse bloqueio, desculpa, se é uma jogadora da posição 5 fazendo o mão a mão, a gente tem essa nossa 4, ela jogando ou baixo-baixo, né? Ou baixo-baixo, ou abrindo de 3 pontos. Essa jogadora, ela aqui em cima, não vai levar tanta vantagem. Então a gente joga, normalmente esse mão a mão, eles defendem muito com esse dribble handoff, com essa jogadora que está defendendo, quem está dando mão a mão dentro, e essa jogadora passando entre, né, como terceira. Então a gente joga aí a situação de repique. Por quê? No repique a gente provoca uma troca, uma ajuda dessa jogadora, e aqui a gente tem essa jogadora entrando com uma vantagem. A Stephanie tem esse bom arremesso aí de média distância, ela já leu a defesa e um arremesso. Taurasi. Aqui a gente tem também a mesma situação, ó, de chegar jogando, bloqueou. Agora a gente já está fazendo esse mão a mão com a jogadora da posição 4. Né? E a gente fez muita cesta assim, muita cesta assim. Por quê? Porque quando a gente joga esse mão a mão, a gente faz com que essa jogadora da posição 5 venha jogar um pick and roll. É quase um stagger, é quase um bloqueio sequencial. O mão a mão é o primeiro bloqueio e depois a gente tem o pick and roll como um segundo bloqueio. E aqui, normalmente, a ajuda é de quem está do lado oposto. Só que quem está do lado oposto é uma jogadora que está defendendo uma jogadora que tem arremesso. E se ela vem para ajudar, propicia então esse arremesso. Aqui, como era Estados Unidos já sabia que nós usávamos essa situação e conhece a Damires, e sabe que a Damires tem esse chute, então ela não veio ajudar. E quando ela não veio ajudar, 2 pontos para ela. Aqui a gente chegou jogando, bloqueio, a mesma coisa, ó, Damires, mão a mão, pick and roll. Agora, essa já ficou na dúvida, porque essa aqui era uma jogadora da posição 5, elas vieram trocadas, né? Quando ela voltou a defender, ela já não quis soltar tanto a Damires. E aí a Débora criou essa opção de chute para ela. Neto, Léo aqui. 7 minutos para essa parte, tá? Tá ok. Estamos acabando aqui. Tem acho que mais 3 minutos aqui. Isso aí contra a Argentina, mesma coisa. O primeiro bloqueio da jogadora da posição 4. Mão a mão da 5, jogou repique. E aí criou essa vantagem. Passe. Arremesso. Tudo depois é posicionamento. Todas as outras coisas acabou, não tem mais... É tudo chegar jogando. A gente não para, a gente está aproveitando o ataque. Mão a mão da Érica, né? A Érica foi, voltou para jogar um bloqueio.
criou essa situação da gente ter um espaçamento maior. E aí, quando a gente já não consegue, dentro daquele diagrama, né, a última parte, quando a gente já não consegue chegar jogando, essa parte nem precisava aparecer, mas tudo bem. A gente já tem os sistemas. Os sistemas que a gente usa, na verdade, são bem parecidos com o que a gente usa do chegar jogando. Então, o que a gente tenta fazer é usar o sistema da situação de 5 contra 5 daquilo que a gente chega jogando. Essa é aquela situação, né, que a gente tem de jogo interior, para a gente ativar o conceito de jogo interior. Mais uma vez a Érica ali contra a Cambage. Mais uma vez, para a gente poder ativar o jogo interior. A partir desse momento, a gente já acabou o nosso sistema. Agora é conceito. A gente joga com um conceito. Qual é o nosso conceito? Corte do segundo exterior e bloqueio do outro interior. Uma situação para a gente ativar o jogo interior. Corte segundo exterior para criar uma dúvida da defesa. E aí, lógico que usou o talento aí a Damiris. Essa já é a situação também de chegar jogando que a gente viu de flare, back pick, pick and roll, flare. E aí a gente viu a Paty usando bem essa situação. Isso é só para demonstrar que a gente chega jogando dessa forma e a gente usa também como sistema. Bom, já finalizando, eu acredito muito nisso, né? A gente, como eu falei para vocês no início, eu não acho que tudo é o certo, mas muitas das coisas eu aprendi errando. A gente aprende errando. Então o caminho ele se faz de erro e acerto. Acho que o importante é saber que os erros eles sempre vão existir, né? Que o importante é a gente entender esses erros. E eu acho que a gente já... Muita gente me fala, coloca aí José Neto multicampeão, mas eu acho que já perdi muito mais que ganhei. Só consegui o meu primeiro título de expressão depois de quase 20 anos de trabalho. E então acho que a gente tem que entender aquilo que a gente errou para que esses erros possam ser assumidos, né? E aí a gente evoluir. Quero agradecer vocês aí, deixar agora para esse momento de perguntas aí, esses são meus contatos, acho que vocês também têm no grupo, e deixar vocês à vontade aí para as perguntas e que a gente possa trocar mais informações aí. Não sei se tem muita pergunta aí, tem muita pergunta, Léo? Já tem 3. Primeiro, obrigado, Neto, obrigado por essa excelente apresentação, muito claro. Algumas pessoas se manifestaram aqui que tiveram algum probleminha na conexão, não conseguiram ver. Eu vou só relembrar todo mundo que vai estar disponível no canal do YouTube depois. Mas